Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a professora Ravena e hoje a gente vai falar sobre o dogma central da biologia. O dogma central da biologia ele vai abarcar, né, o assunto de síntese de proteínas e de código genético, que foi o que vocês apontaram como maior dúvida. Então, a gente vai começar a entender melhor esse conteúdo agora. E se tiver algum tipo de dúvida depois, a gente vai marcar um encontro para poder sanar essas dúvidas. Tá ok? Então vamos lá. No dogma central da biologia, a gente vai ter o processo de replicação do DNA, né? Ou seja, uma fita de DNA vai produzir outras duas fitas de DNA, é a mesma informação, né? E para que isso acontece? Para a gente, naquele processo de mitose e meiose que a gente viu na aula passada, é necessário que o DNA ele seja duplicado. E aí a gente tem o processo de replicação, que a gente vai explicar bonitinho mais na frente. O processo que a gente tem de DNA para RNA, a gente chama de transcrição, e o processo de RNA para proteína, a gente chama de tradução. Como que eu lembro o que é o quê? Então, sabe quando você precisa saber de um conteúdo? Então, por exemplo, no DNA, a informação é que ele é um ácido nucleico, correto? Quando vai passar para RNA, você também vai estar falando na mesma língua, né? Um ácido nucleico. É como se você estivesse transcrevendo uma coisa para outro lugar. Então, vamos supor que você está vendo essa aula e a matéria está escrita aqui, né, no slide que eu estou apresentando. E aí você vai transcrever o conteúdo que está no slide para o seu caderno. É a mesma informação, né? Só muda o jeito que ela está apresentada. Então, é de um ácido nucleico para um ácido nucleico. Já o processo de tradução é como se você trocasse a língua. Então, você vai passar de um ácido nucleico para uma proteína. Então, é isso. É como se você pegasse a matéria e passasse para uma outra língua, né? Estamos na matéria aqui em português, e aí você passasse para inglês, né? É mais ou menos nesse sentido, assim. O processo de replicação, né? Também chamado de duplicação do DNA, ela ocorre durante a fase S do ciclo celular, que foi que a gente viu lá no vídeo passado, né, na matéria de mitose e meiose. Semiconservativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter uma fita nova e uma fita velha. A fita nova, ela é criada com base na fita velha, né? Então, todo material genético que a gente for duplicar, ele vai ter esse aspecto, né? Uma fita nova e uma fita velha. Com vários pontos de replicação, então, vários lugares desse DNA vão estar abertos para replicar, né? Então, são várias bolhas de replicação que vão acontecer ao mesmo tempo. E o sentido de leitura da fita é 5 linhas, 3 linhas. A gente vai entender melhor já já. Essas são as enzimas que fazem parte desse processo. Eu vou apresentar elas todas antes, para depois a gente ver como que acontece o processo bonitinho, já tendo uma ideia do que é cada coisa. A gente vai ter a helicase, que é a enzima responsável pela abertura das fitas de DNA. Então, a gente sabe que o DNA é uma fita dupla em hélice, né? E aí a helicase vem e vai cortando, quebrando as pontes de hidrogênio para abrir esse DNA para ele ser lido. Porque se ele estiver fechado, não tem como ser lido. Temos a DNA polimerase, que é a enzima responsável por constituir a nova fita de DNA. Então, ela vai ler a fita antiga e, com base na fita antiga, ela vai formando a nova. A ligase, que é a enzima que vai ligar os fragmentos de Okazaki, que a gente vai ver já já o que são. E a topoisomerase, que é a enzima que ela desenrola o DNA, né? Porque ele está em formato de hélice e para ter uma melhor leitura, ele desenrola, e aí você tem um afrouxamento dessas pontes de hidrogênio,
E aí vem a helicase e abre essas pontes. Abre essas fitas, né, na verdade. Massa. Então, aqui a gente vai ter uma linha, né? A fita azul é a fita antiga, de um lado, e embaixo a gente vai ter aqui, a fita antiga vai ser a vermelha. Nessa fita de cima, a gente vai ter a fita líder, né? Que você vê quando a DNA polimerase, ela fixa aqui e começa a ler, ela vai retinho, né? Ela não nada trava a leitura, né? Que é o contrário daqui da fita que termina em 5 linhas. Porque como a leitura é feita de 5 linhas para 3 linhas, então a leitura ela é feita nesse sentido. E aí a DNA polimerase, ela fixa em um lugar, lê um pouco, depois ela sai, fixa em outro lugar, lê mais um pouco, fixa em outro lugar, lê mais um pouco, né? Conforme vai abrindo a forquilha de replicação, né? Isso aqui é uma forquilha de replicação. Então, isso aqui é uma forquilha de replicação. Então, toda vez que abre mais um pouco, a DNA polimerase, ela vem aqui, fixa, lê aquela parte que está aberta, depois quando abre mais, ela vai lendo. E aqui a gente vai ter a formação da linha todinha, bonitinha, e aqui depois no final, esses fragmentos, né, você tá vendo que fica fragmentado, são os fragmentos de Okazaki. E aí eles vão precisar ser unidos depois, né, não dá para ficar com DNA fragmentado. E aí vem a ligase e liga todos esses caras aqui para poder ter a fita bonitinha. Ok? Fechadinho e tal. No processo de transcrição, a gente vai ter o DNA servindo de base para fazer o RNA, né? E a gente ainda vai ter aquelas enzimas que a gente falou, mas ao contrário de ser a DNA polimerase, a gente vai ter a RNA polimerase. Então, vai chegar a RNA polimerase, o DNA vai estar aberto, bonitinho, como a gente tinha visto, vai se ligar ao DNA, e com base na leitura que ela vai fazendo, ela vai formando o RNA mensageiro, tá? E aí, através desse RNA mensageiro, a gente tem a produção das proteínas lá no citoplasma. Lembrando que esse processo acontece dentro do núcleo, tá? Não é no citoplasma. Então, isso aqui tudo está acontecendo no núcleo. Quando a gente chegar no citoplasma, eu vou dizer. Então, aqui a gente tem a direção da transcrição, sempre 5 linhas, 3 linhas, formação do RNA, massa. Depois que para a leitura, esse RNA ele é liberado para passar pelo processo de splicing, que a gente vai ver já já. E não, como o RNA ele é para produzir proteínas, né, nesse caso, a gente vai ser lido somente a parte do DNA que tem informação para produzir essas proteínas, que vai ter o gene para produzir essas proteínas. Então, vai ser aberto somente uma parte. O RNA, ele não vai ler todo o DNA, né? A RNA polimerase não vai ler todo o RNA, ou o DNA. Vai ler só a parte do gene que precisa, vai ler aquilo e vai mandar para poder passar pelo processo de splicing. O processo de splicing é a produção de um RNA maduro, no sentido de que quando o RNA ele passa pelo processo de transcrição, ele vem com informações que não são necessárias para a produção da proteína que precisa, que o seu corpo precisa. Então, o splicing é a retirada dessas informações que são desnecessárias. Então, a gente vai ter aqui os exons, né, que são esses espaços que estão preenchidos aqui, que está apresentando. Esse 1 e 2 são os introns. Então, a gente vai ter a retirada dos introns. Professora, como é que eu vou lembrar o que fica, o que vai embora? Intro é intrometido. Intrometido está ali, não devia estar ali, e é isso. Depois que a gente tem a retirada dos introns, a gente vai ter o RNA mensageiro maduro, que vai ter a informação da proteína que a gente quer
utilizar naquele momento. E aí liga as 3 partes e manda para o citoplasma. Então, o RNA que vai para o citoplasma é o RNA depois desse processo de splicing, só com a informação necessária. Antes, a gente achava que esses introns eram tipo DNA lixo, assim, que não servia para nada. Mas hoje a gente já vê que não é bem assim. Eles controlam alguns mecanismos de metabolismo, de leitura de sinalização do DNA e tal, mas também são pesquisas muito recentes, assim, vocês não precisam saber disso agora. Mas eles têm uma função, eu acho que se eles não tivessem função, eles não estariam aí, né? Tá, processo de tradução. No processo de tradução, a gente tem a síntese de proteínas, que acontece no citoplasma. Então, vai sair o RNA, né, o RNA mensageiro do núcleo, vai para o citoplasma. No citoplasma, ele encontra o ribossomo. O ribossomo é uma organela que é responsável por essa síntese de proteínas. E ele também é composto de RNA. Ele é composto pelo RNA ribossômico mais proteína. Ele tem duas unidades. E aí também faz parte desse processo de tradução o RNA transportador. Ele vai pegar e vai transportar os aminoácidos para esse RNA ribossômico, para a gente ter a formação da cadeia polipeptídica para formar as proteínas. Temos os aminoácidos e uma coisa que a gente também tem dentro da fita de mRNA são os códons. Professora, o que são códons? Códons são trincas de bases nitrogenadas. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, a gente tem um códon. Não sei se vocês vão lembrar, mas bases nitrogenadas, a gente tem a adenina, guanina, citosina e uracila, no caso do RNA, né? No DNA, a gente troca a uracila por timina. E o anticódon é a sequência complementar desse códon, que é o RNA transportador que vai se ligar e trazer o aminoácido de referência. Então, aqui a gente tem o ribossomo, ele vai se ligar ao RNA mensageiro, e aí ele tem 2 sítios, o sítio P e o sítio A. No sítio P, a gente vai ter sempre o AUG, né? O códon de iniciação sempre é o AUG. Ele é o start códon, ele que começa. Então, todas as proteínas, elas começam com metionina, que é o aminoácido que corresponde a esse código AUG. Vocês estão vendo que aí no começo do RNA, ou do RNA transportador, a gente tem o UAC, né, que está ligando com o AUG, que é o anticódon, complementar a esse códon. E aí ele traz a metionina. Depois, no códon 2, a gente tem o UU, que é o códon. O anticódon dele seria esse AAA que está chegando. Então, ele vai se encaixar nesse sítio A, e aí essa fenilalanina, se não me engano, vai se ligar à metionina. E aí, quando esse ribossomo andar, ele vai para o códon 3, e aí o RNA transportador que estava no sítio A vai para o sítio P, o que estava no sítio P vai embora. E aí vai chegar o anticódon, né? O RNA transportador com o anticódon correspondente a esse códon, GGA, e trazendo o aminoácido referente a esse código que a gente tem. No caso aqui, a gente vai ter 7 aminoácidos, né? No códon 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O códon 8, ele é o códon de parada. O CA é um códon de parada. Então, é um stop códon, né? O GA, na verdade, o anticódon que vem com ele é um códon de parada, o anticódon de parada. E aí, é uma mensagem de tipo assim, que fala para a célula assim, ei, pode parar de ler aqui que eu já fiz a proteína que eu preciso. E é isso aí, pode parar de ler.
Porque senão, se não tiver um códon de parada, o ribossomo vai dar a louca, ler tudo que tiver para ler e nem precisa, né? Então, stop codon para aí. O stop codon também não é um aminoácido, ele não traz um aminoácido, tá? Ele só é um códon de parada. Ele falou assim, cheguei, parou, é isso aí. Então, o aminoácido, a proteína produzida vai com o aminoácido até o códon 7. E o código genético. O código genético ele é universal, no sentido de que é para todo mundo, então, seja você, um peixe, qualquer outro animal e tal, é para todo mundo isso aqui. E degenerado. Qual que é o rolê do degenerado? A gente tem 20 aminoácidos, então a gente está vendo aí, né? Que tem fenilalanina, leucina, isoleucina, metionina, valina, alanina, treonina, prolina, serina e assim por diante. São 20. O rolê é que existem 64 combinações. E aí, cada um desses 20 aminoácidos é produzido por combinações diferentes. E isso é muito importante. Por quê? Porque faz com que a gente evita mutações efetivas. Então, por exemplo, se aconteceu lá, seu material genético está sendo lido e tal, e acontece uma troca nessas bases nitrogenadas, né? Trocou um U por um G. Um U por um C aqui na fenilalanina. Sempre erro esse nome. Aqui na fenilalanina. Se você troca o último U por um C, você continua tendo uma fenilalanina, né? Se acabar trocando por um A, aí a gente já vai ter uma mutação que pode ser um problema, né? Porque aí vai mudar para leucina. E aí, dependendo do que for da leucina, não cabe ali. E então, essa degeneração desse código é importante para que a gente evite muitas mutações, assim, né? E é isso. E é isso por hoje. Eu espero que... Deixa eu voltar minha carinha aqui. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e que a aula tenha ficado clara. Se não ficou, me avisem. Professora, não entendi nada. Volta. Assistam o vídeo mais de uma vez. E aí, me mandem dúvidas, se tiver, tá? É isso. Boa aula para vocês. Bom dia. Tchau.